Cássia. Então, Goura, meu nome é Cássia. Me interessa saber um pouco esse caminho da política pública, porque nós somos do INCRA, e aí até então a gente via dois ministérios para duas agriculturas no país todo. Você vê o Estado tentando trabalhar com agricultura, com alimentação de agricultura familiar nas escolas do Estado, e aí você vê esse contexto em Curitiba. Então, ou seja, além do governo federal não se conversar entre si em relação à questão de agricultura e tal, você também não vê isso vindo para os estados e para o município. Então, me interessa saber um pouco assim, como que, sei lá, a gente podia ter um plano efetivo nacional sobre essa questão e se é interessante ou se é possível, né, que a gente fomente efetivamente uma agricultura menos agro, né, pop, tech, mais familiar. E uma outra questão é a questão de como essa agricultura urbana pode ser, sei lá, ligada à questão do combate à fome no município. Se isso é possível, se é muito mais por uma questão de aproveitamento de espaço urbano, ou se isso é mais uma questão de combate à fome mesmo. Eu acho que a construção de políticas públicas, ela muitas vezes acontece de uma forma impositiva, de cima para baixo, sem conversar com os servidores dos órgãos, sem conversar com os técnicos, sem conversar com quem quer que seja, né, as entidades. E eu acho que isso acarreta uma série de deficiências, né, nessas políticas. Então, no caso específico, eu acho, da agricultura, eu acho que a gente deveria ter um diálogo permanente. Acho que o governo ele tem que criar esses canais de diálogo, esses canais de escuta. A gente pega as audiências públicas, em geral, que governo ou prefeitura fazem. São pro forma, são audiências para constar na obrigação legal, mas as pessoas não ficam sabendo. Agora mesmo da LDO, né, você tem lá, aparece no site do governo, participe. Mas a participação é ridícula, se você for pensar do universo da população. Então, a gente que criar formas de democracia direta, de participação efetiva das pessoas, mas especialmente, no caso, né, do INCRA, a gente pensar dos servidores, das pessoas que estão trabalhando já, que elas tenham também uma voz ativa. Às vezes você vê uma mudança de um secretário, muda um governo e muda todo um direcionamento, né? Se você deixa de fora todo um acúmulo de algum histórico que já estava acontecendo e não, agora a gente vai para lá. Então, você tem que pensar de políticas de Estado também, não políticas de gestão. E muitas vezes o político, o gestor, ele quer deixar a sua marca, né? Então ele muda o nome do programa, ele muda isso, muda aquilo, mas você não constrói uma política. Eu acho, nesse caso específico, que a Assembleia tem um papel de fazer essa intermediação e de cobrar, de fato, que essa escuta aconteça, né? Então, é o que a gente tentou fazer no caso do CPRA. A gente fez uma reunião extraordinária apenas para tratar disso. Tem agora essa ameaça ao Parque Nacional dos Campos Gerais, que uma deputada federal do Paraná, atendendo a pedidos de agricultores, né, de latifundiários da região, está pedindo que o Ministério do Meio Ambiente revogue o decreto que criou o Parque Nacional. Então, a gente está se posicionando criticamente em relação a isso. Está uma discussão agora sobre a Estrada do Colono, lá no Parque Nacional do Iguaçu, que querem reabrir a Estrada do Colono. Tá? Então, são uma série de coisas, assim, o enfraquecimento das políticas de licenciamento ambiental, de fiscalização ambiental, a proposta que você já tem no caso do IAP, agora IAT, Instituto Água e Terra, um déficit de servidores. Tá? Você tem uma carência enorme de funcionários efetivos que façam esta fiscalização, que atuem no licenciamento. E a proposta que está sendo colocada é de que os proprietários façam, eles próprios, o licenciamento, tá? Nas atividades de baixo impacto. Só que essas atividades são 95% das propostas, tá? Que chegam pedindo licenciamento. Então, eu acho
eu vejo com preocupação assim essa falta de organicidade, sei lá, da gente pensar uma política de fato efetiva, construtiva, que envolva as pessoas, envolva os órgãos, envolva os servidores. Desculpa, me fugi, a tua última pergunta era... Sim. Eu acho que assim, muita gente que pratica, isso é até um relato que chega sobre a agricultura urbana, que um dos maiores benefícios não é nem a questão do alimento que é produzido, é a questão do convívio, é a questão terapêutica de estar convivendo com outras pessoas, socializando, saindo de casa. Para muita gente, óbvio, ela sai de casa e volta com uma cesta de comida. Mas o outro ganho é esse ganho imaterial das relações afetivas, dos fortalecimento dos vínculos comunitários, então, que eu acho muito importante. Eu acredito que, além disso, você tem também, e sendo uma política mais ousada, uma política fortalecida, a gente pode, sim, pensar nessa soberania alimentar local, que mesmo que aconteça o Holocausto, o cataclisma, Mad Max, ali, a gente vai conseguir ter os alimentos produzidos aqui. A gente não vai morrer de fome, pode morrer de outra coisa. Tá? Mas que isso é possível. A Casa da Videira, que eu dei o exemplo, eu acho que vale conhecer. Todos os sábados eles fazem almoços com os produtos que eles mesmo produzem ali. É um espaço que está compostando e reciclando toneladas de resíduos orgânicos e já gerando toneladas de alimentos. Tá? Alimentos. Então, a gente pensar as escolas, os condomínios, os espaços baldios como um todo, os espaços públicos. Então, eu acho que é uma política que tem que ser fortalecida, visando também essa soberania alimentar, essa resiliência alimentar das cidades. Né? Elias. Agora, primeiro... Elias, já estou te apresentando, mas só... É que nós tínhamos combinado, até não reforcei, então, né? Mas de falar o nome e a entidade. Sim. Então, Elias Menezes, sou do INCRA. Agora, então, primeiro, obrigado pela essa oportunidade, né, de você estar aqui divulgando o trabalho que você já fez na Câmara Municipal e agora na Assembleia, né? E também por tá mostrando que ainda há esperança, que ainda tem atividade de pessoas que se engajam nessas atividades, nessas propostas inovadoras, né? Porque elas não se perdam. Porque, recapturando, lembrando, eu, na minha adolescência, na região do Boqueirão, já trabalhei e militei na parte das hortas, né, comunitárias, nos terrenos baldios lá do Boqueirão, no manilhamento das valetas que tinham e tudo lá, né? Mas daí eu queria assim, fazer uma pergunta para ti. Dentro da Assembleia Legislativa que você está hoje, ou dentro das câmaras municipais, tem muitos movimentos ou muitas pessoas, ou parlamentares e representantes que engajam ou que tem muita resistência dentro? Porque essa atividade devia ter muito, na verdade, no sentido de promover essa atividade, porque até há pouco tempo estava vendo que estão lutando agora para voltar ao amianto, as fábricas de amianto, lá em Goiás, parece, se eu não me engano. Então, quer dizer, em vez da gente avançar, a gente está querendo retroceder. Então, eu pergunto para ti se dentro da Assembleia Legislativa, dentro das prefeituras ou das câmaras municipais, se tem pessoas a mais como você que estão engajados ou se a resistência é muito grande. Olha, eu acho que a gente tem que pensar assim, a política ela é uma instância de disputa de interesse. Né? E quem consegue ser eleito, quem consegue ocupar um mandato, em geral, se você observar, até o professor Ricardo, aqui das Ciências Sociais, Ciências Políticas, tem toda uma análise mostrando a genealogia do poder no Paraná, onde você tem, não sei, é o filho do ex-prefeito, filho do governador, neto, bisneto, de famílias que têm
Na Assembleia Legislativa isso não é diferente. Na própria Câmara de Vereadores você também tem ali. E você tem uma presença, muitas vezes, financiada por interesses econômicos. Aquele deputado lá, até tinham, acho que um tempo atrás na campanha, mostrando assim, se os políticos, os candidatos usassem como o piloto de Fórmula 1, que usa as marcas dos patrocinadores, né? Se o político também usasse as marcas, né? Taurus, Monsanto, JBS, usasse, né? Um caso que está muito premente agora, que acho que merece a nossa atenção crítica, é a possibilidade da criação de um porto privado em Pontal do Paraná, destruindo 20 quilômetros por 300 metros de Mata Atlântica, com uma estrada com o intuito de criar um complexo industrial e atender um porto privado em frente à Ilha do Mel. Este empresário que financia esse projeto, inclusive, ele bancou o projeto executivo e deu de presente para o governo do Estado, na gestão passada, na gestão Beto Richa. E o governador Ratinho comprou o mesmo projeto. Ele comprou o projeto e deu para o governo. O projeto executivo da estrada e tudo mais. Sabe? Ele deu ali. Está aqui, faça. Tá? Esse empresário ele financiou a campanha de vários deputados. Tá? Ele financiou a campanha de vários deputados. O que esse deputado vai defender ali? Será que ele vai se colocar contra esse interesse, esse grande interesse econômico? Se você for falar com muita gente na Ilha do Mel, em Pontal do Paraná, as pessoas estão defendendo aquilo, porque também há um aporte de dinheiro para as associações, para as comunidades, e um tipo de discurso falando isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego. Tá? Agora, a gente tem que pensar o que é, de fato, a vocação daquele local, do litoral. Será que é mais um porto? A gente já tem o maior porto graneleiro do país, o segundo maior porto de containers do país, com todos os impactos e as mazelas sociais, ambientais, urbanísticas que o Porto de Paranaguá traz ali, não só para Paranaguá, mas para todo o litoral. A gente precisa de mais um porto ali? Será que a gente não tem a possibilidade de criar infraestrutura de qualidade de vida, de qualidade de serviço, de preservação ambiental, de serviços ambientais, de agroecologia na região? Então, o que acontece nas câmaras legislativas é essa influência muito grande de interesses econômicos. Então, você, obviamente, defendendo alguns interesses que não são majoritários, você vai ter resistência. No caso específico da agricultura urbana, só para relatar para vocês, a gente apresentou esse projeto de lei tendo em vista, obviamente, uma necessidade, uma importância, uma relevância, uma construção da qual eu já fazia parte, mas também levando em consideração que a própria prefeitura tinha um interesse naquilo. A prefeitura já tinha, não da gestão Rafael Greca, já vinha desde muitos anos já uma política de agricultura urbana na cidade. No entanto, eu fui o líder da oposição ao prefeito Rafael Greca, nos 2 anos que ali fiquei. O prefeito me chama de agourento. Tá? Não foi uma ou duas situações em que ele se referiu, né, indiretamente a mim, falando as criaturas agourentas que me fazem oposição. Tá? E falou isso. Inclusive, eu estou bloqueado, até então, do Instagram do prefeito. Eu não consigo acessar, porque estou bloqueado, desde quase 2 anos já. E o que aconteceu? Eu não apresentei o projeto no meu nome. Porque se eu tivesse apresentado